Bem-vindos a esta videoaula e ao espaço de informação sobre cidadania e desenvolvimento que estamos a promover para todas as dimensões desta área curricular. Apresentamos agora uma breve explicação de enquadramento sobre a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, os pressupostos para a sua elaboração e aprovação. Num segundo momento, informação sobre as 8 dimensões que compõem a estratégia e a forma como operacionalizar. Por fim, abordaremos as aprendizagens essenciais enquanto documento curricular aprovado e em vigor nas nossas escolas e para os nossos jovens e para as nossas crianças. Temos aqui a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e verificamos que esta estratégia foi aprovada por resolução do Conselho de Ministros, a Resolução 127 de 2025, e traz-nos 6 ideias essenciais. A primeira é que esta estratégia promove o reforço da educação para a cidadania. Obviamente, ela é parte essencial da formação das nossas crianças e dos nossos jovens e, ao mesmo tempo, prepara-as para participar na vida ativa e para enfrentar os desafios a que todos os dias estes alunos, estas crianças, estão sujeitos. Em segundo lugar, reconhece a escola como um espaço essencial em que se promove cidadania, em que se participa, em que se desenvolve pensamento crítico e em que se promove também a formação de jovens conscientes e críticos e, sobretudo, conhecedores dos direitos humanos e do bem comum. Em terceiro lugar, a estratégia cria o referencial que estrutura a componente curricular desta área de cidadania e desenvolvimento e que prepara as gerações para participarem ativamente no nosso mundo e na nossa sociedade. A seguir, podemos dizer que ela assenta também numa abordagem integrada e coerente, é sempre centrada na interdependência entre as diferentes dimensões e temos aqui 8 dimensões que não são compartimentadas. O conhecimento não é isolado, a cidadania não se isola em compartimentos estanques. As dimensões estão interligadas, interdependentes, são trabalhadas como um todo, que é a cidadania ativa e participativa. As dimensões são os direitos humanos, a democracia e instituições políticas, o desenvolvimento sustentável, a literacia financeira e empreendedorismo, a saúde, o risco e segurança rodoviária, os média e, por fim, o pluralismo e a diversidade cultural. Esta estratégia reflete ainda os princípios, as finalidades da organização desta componente de desenvolvimento, de cidadania e desenvolvimento e enquadra as aprendizagens essenciais, a implementação nas escolas, assegurando sempre a coerência desta unidade curricular e pedagógica e explica como desenvolver e como trabalhar. Por fim, não menos importante, reforça-se o valor da cidadania na educação, porque ela é agora publicada sob forma de diploma legal e ganha por isso uma nova ideia e uma nova importância. Esta estratégia não surge só de uma concepção do nosso país. Este documento insere-se e acompanha documentos enquadradores internacionais que norteiam todas as áreas de cidadania e nos quais o Estado português se revê e é signatário. Temos aqui o exemplo, temos aqui o exemplo de 4 documentos importantes para a nossa área de cidadania: a Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos, o quadro de referência do Conselho da Europa, que sabemos que agora está em revisão, mas mantém-se este em vigor, a recomendação da Unesco sobre a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento e, obviamente, como não podia deixar de ser, a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chamamos a atenção para o ODS 4, que se relaciona diretamente connosco, porque tem a ver com esta educação de qualidade. São pressupostos e todos estes que aqui apresentamos estão a ser desenvolvidos por todos os países nas várias dimensões e têm muito a ver com a preocupação dos desafios sistémicos dos nossos dias.
Assumem aqui particular relevância, como todos sabemos, as alterações climáticas, a transição digital, que nos preocupa a todos, porque, sendo uma oportunidade para os nossos jovens e para todos nós, é um grande desafio. As disparidades territoriais e sociais, que surgem cada vez com maior evidência. As ameaças sociais e políticas, que são uma constante dos nossos dias, infelizmente. A baixa confiança nas instituições, o surgimento de fenómenos de racismo e xenofobia, deixem-me acrescentar quase de forma inexplicável, o aumento de movimentos extremistas que nos ameaçam todos os dias, ameaçam as nossas liberdades, os nossos direitos. As informações falsas e a desinformação, que assume particular importância para os nossos jovens e para as nossas crianças, porque utilizam as redes sociais sem distinguir muitas vezes factos de opiniões e, sobretudo, não se preocupam ou não têm consciência da importância desta distinção. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer, até pela exposição dos nossos jovens a este mundo digital, que são utilizadores, e esta utilização e acesso fácil que, por vezes, é muito desafiadora. Temos o autoritarismo também ligado a tantas das ameaças que já mencionei, e tantas destas dimensões, e o retrocesso democrático que não podemos deixar acontecer e que temos de trazer para a escola e que exige a adaptação dos sistemas de ensino, sobretudo nas questões da educação para a cidadania. Relembra-se que estas matérias fazem parte do currículo em todas as disciplinas. Não se ensina cidadania 30 minutos por semana e esquecemos as restantes componentes curriculares. Por isso, todas as disciplinas fazem parte, desenvolvem estas temáticas e têm que trabalhar conjuntamente nesta estratégia. Relativamente à operacionalização na escola, como é que funciona, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania é sempre enquadrada por uma estratégia de educação para a cidadania de escola, que tem que estar alinhada com o projeto educativo desse agrupamento, ou dessa escola, desse colégio, o que for. Temos o Conselho Geral, que define e aprova as orientações e os critérios para criar a estratégia e aprova a estratégia propriamente dita, o Conselho Pedagógico, que aprova os critérios de avaliação, e o Coordenador de Cidadania promove, articula e acompanha todo o processo e a definição e implementação da estratégia da cidadania de escola. Muito importante o nosso Coordenador de Cidadania. Ao nível da turma, promove-se a elaboração do plano de turma, que traz sempre a participação e envolvimento de alunos encarregados de educação e pais, e que convida de forma veemente os alunos a esta valorização enquanto atores e que leva a comunidade à educação para a cidadania. Nas questões das dimensões, nós temos aqui, já as elenquei, as dimensões de cidadania e desenvolvimento são 8, como já referi, os direitos humanos, a democracia, instituições políticas, sempre com esta ideia da promoção da cultura, da liberdade, da igualdade nas instituições, o conhecimento das instituições democráticas e da cidadania ativa, um desenvolvimento sustentável que promove a qualidade de vida perante os desafios com que nos deparamos todos os dias, a literacia financeira e empreendedorismo, que nos traz conhecimento e nos leva a assumir atitudes críticas numa área tão importante, a saúde, obviamente, porque incentiva por todos os aspectos o bem-estar físico e mental, o risco e segurança rodoviária. Sabemos bem os riscos a que estamos sujeitos, as questões da autoproteção e a mobilidade segura, o pluralismo e a diversidade cultural, cada vez mais importante. Vivemos numa sociedade de diferentes culturas. Chegam diferentes pessoas, diferentes culturas à nossa sociedade, a Portugal, todos os dias. E além de integrarmos ou de incluirmos, temos também de educar para esta diversidade. Os média, e esta questão é crítica, impõe-se uma utilização segura das tecnologias e muito informada, porque ela tem implicação no desenvolvimento do pensamento crítico dos nossos jovens e das nossas crianças. Destas 8 dimensões, 4, os direitos humanos, a democracia, instituições políticas, o desenvolvimento sustentável, a literacia financeira e empreendedorismo são obrigatórias em todos os anos de escolaridade e depois, num segundo grupo, as 4 restantes, a saúde, o risco e a segurança rodoviária, o pluralismo e diversidade cultural e os média, que são obrigatórios em pelo menos um ano de escolaridade.
Reitera-se por isso que as 8 dimensões são obrigatórias, seja em todos os anos, seja em pelo menos um ano, num esquema de ao longo do ciclo, ao longo do segundo e terceiro ciclos ou ao longo do ensino secundário, mas sempre em todos e para todas as dimensões. Relativamente às aprendizagens essenciais, elas foram criadas e estão em vigor, são o documento de orientação curricular base para a planificação, para a realização e para a avaliação do trabalho que se faz em cidadania e desenvolvimento e, claro, que estão alinhadas com as áreas de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e constituem a base de trabalho para todos os alunos e todas as crianças que estão no sistema educativo português. Estas aprendizagens são um denominador curricular comum. Elas não se esgotam, podem ser aprofundadas e alargadas, mas garantem que todos os alunos têm pelo menos e desenvolvem um conjunto de aprendizagens que aqui está estipulado. São constituídas por conhecimentos, capacidades, atitudes e valores fundamentais e vão mais longe. Não são só aprendizagens cognitivas, são também pessoais e emocionais e desenvolvem os nossos jovens e as nossas crianças. Não é apenas conhecimento, não é apenas conteúdo nestas aprendizagens. Elas são complementadas por ações estratégicas. As ações estratégicas contemplam as sugestões, porque sabemos que os nossos professores têm liberdade metodológica e podem utilizar como entenderem, mas privilegiam o papel ativo dos alunos neste processo de participação e de aprendizagem. Por isso, o que é que se pretende? Pretende-se que seja uma cidadania ativa, com desenvolvimento de competências para uma cultura de democracia e que as aprendizagens essenciais tenham um ciclo contínuo de aprofundamento e que constituam áreas de trabalho transversal entre as diferentes componentes do currículo. Por isso, agora apresentamos este slide que tem já esta abordagem a toda a escola e que cruza as 3 grandes áreas: o currículo, a cultura de escola e a comunidade. Dentro do currículo, como já referimos várias vezes, temos as dimensões da Estratégia Nacional, temos as aprendizagens essenciais, que constituem as aprendizagens que todos os alunos têm de realizar. Depois temos uma área de comunidade que participa através do plano de turma. Pais e alunos encarregados de educação têm a oportunidade de se pronunciar, de ser informados de tudo o que está a acontecer em atividades e no que está previsto para esta área curricular. E depois na cultura de escola, porque se pressupõe uma aprendizagem que é vivida, vivencial, com aprendizagens significativas, sobretudo por trabalho de projeto, que garante o envolvimento dos alunos, das famílias, de outras associações da comunidade, dos docentes e todos que participam nesta área tão importante. Seguimos agora com a nossa videoaula, com um conhecimento específico sobre cada uma das dimensões e que garantem que os saberes de cada dimensão vão ser articulados entre instituições de ensino superior, organizações já parceiras do Ministério da Educação, Ciência e Inovação neste trabalho de cidadania e que vão apoiar a articulação, os professores e os coordenadores de cidadania com toda a escola para melhor contribuir para o desenvolvimento desta área curricular. Deixo-vos apenas algumas notas ou referências bibliográficas para que possam consultar o trabalho e também fundamentar aquilo que estamos a fazer. Agradeço a todos, muito obrigado os que participam, os que todos os dias connosco trabalham, os que nas escolas desenvolvem o seu trabalho e obrigada também pela vossa atenção. Para uma economia funcionar, é importante que a poupança de uns, como as famílias, seja canalizada para o investimento de outros, como as empresas, gerando mais emprego e crescimento económico. O sistema financeiro é constituído pelo conjunto de entidades, mercados e instrumentos financeiros através dos quais esta transferência acontece. No centro deste sistema está a moeda. A moeda desempenha 3 funções principais: meio de pagamento, tornando as transações mais simples e eficientes; unidade de conta, ao expressar preços, salários, rendimentos e dívidas numa referência comum, o que facilita a comparação de valores e a tomada de decisões financeiras;
e reserva de valor, ao permitir preservar a riqueza para utilização futura. Para que a moeda cumpra as suas funções, é fundamental que confiemos nela. E esta confiança só existe se o seu valor se mantiver estável ao longo do tempo. Na zona euro, essa estabilidade é assegurada pelo Banco Central Europeu, conhecido por BCE. O BCE tem como principal objetivo a manutenção da estabilidade dos preços na zona euro. Isto significa controlar a evolução dos preços na economia, procurando manter a taxa de inflação nos 2% a médio prazo. As taxas de juro oficiais são o principal instrumento utilizado pelo BCE para influenciar essa evolução. Por exemplo, se a inflação está demasiado elevada, o BCE pode aumentar as taxas de juro. Isto leva a que o crédito para as famílias e empresas se torne mais caro, desacelerando o consumo e o investimento. Esta desaceleração tende a reduzir a pressão sobre os preços, contribuindo para diminuir a inflação. Além de conduzir a política monetária, o BCE assegura a emissão da moeda, garante o bom funcionamento dos sistemas de pagamento e atua para preservar a estabilidade financeira da zona euro, sobretudo em períodos de maior incerteza económica. Os bancos, os intermediários financeiros e as seguradoras são as principais entidades que compõem o sistema financeiro. Através da sua atuação, é possível realizar pagamentos, poupar, investir, obter financiamento e gerir riscos. Os bancos recebem o dinheiro que as pessoas poupam e concedem crédito às empresas e também às próprias famílias, contribuindo para canalizar o dinheiro de quem poupa para aqueles que precisam de investir ou antecipar o consumo. Para a maioria das pessoas, a conta bancária representa o primeiro contacto com o sistema financeiro, permitindo guardar dinheiro em segurança, receber o salário, poupar, fazer transferências e efetuar pagamentos. Existem diferentes tipos de contas, como a conta à ordem, utilizada para a gestão corrente do dinheiro, e a conta poupança, destinada a montantes que não se pretende utilizar no imediato. Existe também a conta de serviços mínimos bancários, que garante o acesso a um conjunto de serviços bancários essenciais a um custo reduzido. Associados às contas, existem vários meios de pagamento, como cartões de débito, transferências bancárias, débitos diretos e até pagamentos digitais, que tornam as transações mais rápidas, simples e seguras. Quando concedem crédito às famílias, os bancos permitem que estas adquiram bens de valor mais elevado através de produtos como o crédito à habitação. Por outro lado, podem também conceder crédito para antecipar consumo através do crédito pessoal ou do crédito automóvel, por exemplo. Mas, atenção, o recurso ao crédito deve ser feito com cuidado, assegurando que o orçamento familiar suporta os pagamentos acordados, evitando uma situação de sobreendividamento. Sobre esta matéria, sugerimos que acedam ao módulo sobre o orçamento familiar e fiscalidade, onde encontram uma videoaula e materiais de apoio. E para falar de outras entidades que compõem o sistema financeiro, deixo-vos com a Rita. Quanto a outras entidades que compõem o sistema financeiro, temos também os intermediários financeiros, que incluem, sobretudo, bancos, corretoras, sociedades gestoras e mediadores de seguros, que facilitam o acesso dos cidadãos aos diversos instrumentos financeiros e produtos de investimento disponíveis no mercado de capitais. Através dos intermediários financeiros, as famílias podem, por exemplo, aplicar as suas poupanças em ações, obrigações ou fundos de investimento, procurando obter rentabilidades mais elevadas do que nos produtos de aforro mais tradicionais. É importante referir que quanto maior o ganho esperado, maior é o risco associado ao produto, havendo alguns tipos de instrumentos financeiros em que há risco de perda de capital. Em relação a este tema, sugerimos uma visita ao módulo da poupança.
Ao investirem em produtos financeiros, as famílias estão também a financiar as empresas que necessitam de capital para investir e expandir os seus negócios. O mercado de capitais apresenta às empresas diversas alternativas de financiamento bancário. Além de emissão de ações e obrigações, as empresas podem também recorrer a capital de risco. Ao comercializar produtos financeiros junto das famílias, os intermediários financeiros têm de cumprir uma série de deveres, entre os quais o dever de prestar toda a informação aos clientes para que estes possam tomar as suas decisões de investimento de forma consciente e ponderada. Entre outros elementos, deve ser prestada informação quanto à rentabilidade, ao risco envolvido, aos custos e às condições de resgate das aplicações ou instrumentos financeiros. Os intermediários financeiros devem ter em conta o perfil e os objetivos de cada cidadão. E para vos falar de outro tipo de entidades que compõem o sistema financeiro, as seguradoras, deixo-vos com a Lucélia. Os riscos fazem parte do nosso dia-a-dia. E apesar de todos estarmos expostos a imprevistos que não podemos evitar, há formas de nos protegermos do impacto financeiro que a sua ocorrência pode provocar. E é aqui que entram as seguradoras, que assumem e gerem diferentes tipos de riscos, sejam eles económicos, climáticos, demográficos ou até tecnológicos. Quando se contrata um seguro, transfere-se para a seguradora o risco de perdas financeiras que podem resultar da ocorrência de determinados eventos, como um acidente, uma doença, um incêndio ou até uma tempestade que provoque danos na nossa casa. Existem assim diferentes tipos de seguros para cobrir diferentes tipos de riscos. Esta transferência de risco permite-nos fazer face a despesas potencialmente elevadas, através do pagamento à seguradora de um valor mais reduzido. Chamamos este valor prémio do seguro. Há seguros que, pela sua importância, são mesmo obrigatórios. É o caso do seguro de responsabilidade civil automóvel, que cobre danos que possamos causar a terceiros em caso de acidente. A contratação de um seguro pode ajudar-nos a preservar as nossas poupanças, reforçando a nossa resiliência financeira, ou seja, a nossa capacidade para lidar com choques financeiros e recuperar mais facilmente de situações adversas. Contudo, para que o seguro cumpra a sua função, é muito importante avaliar previamente as nossas necessidades e perceber como é que este produto funciona. E isso significa estar bem informado e compreender o que está incluído nos contratos que celebramos e aquilo que os mesmos não cobrem. O mundo está cada vez mais digital e isso também se aplica ao sistema financeiro. Hoje é possível abrir contas, realizar pagamentos, contratar seguros, investir ou contratar outros serviços financeiros à distância, muitas vezes através de entidades de outros países com processos rápidos e inteiramente digitais. Esta evolução facilita o acesso aos serviços financeiros, mas exige maior atenção por parte dos consumidores. Nem todas as entidades seguem as mesmas regras, nem estão sujeitas ao mesmo enquadramento legal e mecanismos de proteção. Ao contratar serviços financeiros junto a entidades registadas noutros países, fica sujeito aos mecanismos de proteção desses países, não podendo ser acionada a proteção associada, por exemplo, ao Fundo de Garantia de Depósitos e ao sistema de indenização aos investidores que existem em Portugal. Por isso é importante confirmar previamente se as entidades com as quais está a contratar produtos e serviços financeiros estão devidamente autorizadas e são supervisionadas pelas autoridades competentes, que em Portugal são o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Além disso, o acesso a produtos financeiros à distância de um clique reforça a importância da segurança no ambiente digital. Usar redes Wi-Fi públicas, ter palavras-passe fracas ou iguais e partilhar demasiada informação pessoal, nas redes sociais, por exemplo, aumenta o risco de fraude. A adoção de comportamentos prudentes é, por isso, essencial para utilizar os serviços financeiros de forma mais segura e informada. Considerando a densidade do sistema financeiro e a variedade existente de entidades, agentes económicos e produtos financeiros comercializados, torna-se particularmente importante para os consumidores financeiros conhecerem os seus direitos e deveres. Entre esses direitos, há um especialmente relevante: o direito a reclamar quando entende que a sua entidade financeira não atuou como devia. Todas as instituições com quem os consumidores financeiros estabelecem uma relação são obrigadas a disponibilizar o livro de reclamações, de forma imediata, gratuita e sempre que tal for solicitado.
O consumidor pode também apresentar a sua reclamação diretamente à autoridade que supervisiona a entidade financeira. Se estiverem em causa produtos e serviços bancários, as reclamações são analisadas pelo Banco de Portugal. As reclamações referentes a produtos e instrumentos financeiros relacionados com o mercado de capitais são analisadas pela CMVM. Em matéria de seguros ou fundos de pensões, a análise será da responsabilidade da ASF. Nos casos que são detectadas irregularidades, as autoridades de supervisão atuam junto das entidades financeiras e, se necessário, aplicam sanções. Contudo, eventuais pedidos de reparação de danos sofridos pelo consumidor têm de ser apreciados nos tribunais ou através do recurso a meios de resolução extrajudicial de litígios. Para finalizar, lembramos que o portal Todos Contam disponibiliza 3 bibliotecas com materiais de apoio que podem utilizar para preparar as ações de formação, entre eles os 4 cadernos de educação financeira. Falar do sistema financeiro pode parecer à primeira vista uma temática difícil de abordar com as nossas crianças e jovens. No entanto, quando recorremos às experiências e aos contextos familiares dos nossos alunos, verificamos que eles possuem já, mesmo que de uma forma incipiente, um conhecimento do sistema financeiro e de alguns produtos e serviços financeiros básicos, tais como contas bancárias, empréstimos, seguros, entre outros. Mesmo as crianças mais novas sabem o que é um banco. Sabem que é lá que guardam o dinheiro que recebem dos avós no Natal ou no aniversário. E também, em algum momento, ouviram os pais falar que precisam de pagar o seguro do carro ou a prestação da casa ao banco. Se nós partirmos desses conhecimentos prévios, torna-se fácil explorar outras informações. O que é uma conta à ordem, uma conta a prazo, que é comprar a crédito, como funciona o empréstimo, os juros, prestações, o que é um seguro e para que serve. Claro que estes conceitos têm que ser abordados de acordo com a faixa etária. Não podemos esperar que uma criança de 7 anos compreenda toda a complexidade do sistema financeiro. No entanto, é possível que ela adquira conhecimentos básicos que sejam úteis para compreender o cotidiano financeiro familiar. Eu estou convicta que, se nós partirmos daquilo que eles já sabem, é mais fácil abordarmos aquilo que eles ainda não sabem. Por exemplo, os alunos já estão familiarizados com as notas e as moedas, pois elas fazem parte do cotidiano. Esse conhecimento é ampliado e reforçado na escola logo no primeiro ciclo. O dinheiro é um dos conteúdos da matemática trabalhado ao longo dos 4 anos. Podemos reforçar esses conhecimentos através do jogo e da brincadeira. Podemos simular compras, pedindo aos alunos que façam a gestão de uma determinada soma em dinheiro, que pode ser em dinheiro real ou dinheiro de brincar. E neste jogo as crianças terão de escolher entre vários produtos, terão de fazer trocos, trabalhar o cálculo mental. O jogo é então um meio eficaz para consolidar estes conhecimentos e adapta-se a qualquer idade. Atualmente há no mercado alguns jogos de tabuleiro que trabalham estas áreas. Também é interessante os alunos conhecerem a evolução histórica da moeda, para perceberem que antes do dinheiro era comum a troca direta dos produtos. Hoje vivemos numa época em que é possível fazer pagamentos sem recorrer ao dinheiro físico. O cartão de crédito, o cartão de débito, o MBWay são bem conhecidos dos nossos alunos. E nesta era digital é cada vez mais importante, sobretudo com os alunos mais velhos, falar de segurança digital e de comportamentos a adotar para impedir riscos e fraudes. Em suma, há muitas formas de trabalhar estes conteúdos e atualmente há uma panóplia de recursos prontos a serem utilizados. Fichas, jogos, desafios, vídeos, quizzes. Embora numa primeira fase o conhecimento mais teórico seja importante, não podemos ficar por aí. Os alunos precisam de fazer, de experimentar, de simular, de pensar. Nós damos as ferramentas, mas também precisamos de mostrar como elas funcionam. Precisamos de os capacitar a usá-las. E quando isto acontece, creio que nós conseguimos atingir um dos grandes objetivos da literacia financeira. Tornar os nossos alunos cidadãos capazes de gerir o dinheiro com confiança e segurança e capazes de tomar decisões informadas que melhorem a sua qualidade de vida. Olá a todos.
Vivemos num mundo em que o dinheiro faz parte de quase todas as decisões que a generalidade das pessoas tomam no seu dia-a-dia, independentemente de serem adultos, jovens, adolescentes ou crianças. Desde escolher como gastar a mesada até decidir poupar para um objetivo futuro, todos, de alguma forma, lidam com questões financeiras. Por isso, compreender o funcionamento do sistema financeiro e conhecer os principais produtos financeiros é uma competência essencial. Daí a grande importância de se ensinar literacia financeira nas escolas. São precisamente as competências previstas no referencial de educação financeira para as escolas que procuramos desenvolver nos nossos alunos do 2º e 3º ciclo. Mais ainda, porque vários dos nossos alunos do 3º ciclo já têm o seu próprio cartão de débito ou já usaram ou usam frequentemente o MBWay ou o cartão bancário dos pais para fazerem pagamentos. Nesse âmbito, aqui, na Escola Gonçalo Mendes da Maia, temos um conjunto de 15 atividades que levamos a cabo com todos os nossos alunos do 5º ao 9º ano, 3 por cada ano de escolaridade. Procuramos abordar estes temas de uma forma prática e próximo da realidade dos alunos, trabalhando com exemplos concretos. Temos jogos de cartas para os alunos fazerem as suas simulações de gastos ou de investimentos, em que os alunos assumem o papel de consumidores e têm que gerir rendimento fictício, tomando decisões sobre despesas, poupança ou eventual recurso ao crédito. Ensinamos a conversão de moedas, a interpretação de extratos bancários ou análise de fichas FIN, fichas de informação normalizada de produtos financeiros. Abordamos o tema da inflação com análise de notícias reais e respectivo cálculo de ganhos ou perdas reais de poder de compra. Falamos em análise de risco ou perfis de investidor, taxas de juros simples e compostas, e através de um jogo os nossos alunos simulam carteiras de investimento. Bem, também abrimos debate sobre a ética e a responsabilidade social, análise de investimento em projetos sustentáveis, sem deixar de abordar, em parceria com a Escola Segura e os professores da TIC, a tão premente segurança digital, as fraudes, colocando os nossos alunos a simular a redação de reclamações ou queixas. Também promovemos debate sobre publicidade de produtos financeiros, ajudando os nossos alunos a identificar estratégias de persuasão e a refletir sobre as escolhas mais conscientes. Os alunos são frequentemente desafiados a usar ferramentas digitais como simuladores online para comparação entre diferentes opções de poupança ou empréstimos. Estas experiências ajudam a consolidar conhecimentos e a desenvolver autonomia. Em suma, os nossos alunos são incentivados a desenvolver o pensamento crítico, a analisar situações, a questionar, a avaliar riscos e a fazer escolhas mais conscientes. Hoje vou explicar de uma forma simples e prática os principais produtos e serviços financeiros, incluindo os seguros, e mostrar exemplos reais que utilizo com os meus alunos. Vou começar a falar dos bancos. Os bancos são o primeiro contacto com o sistema financeiro. Trabalhamos em aula com cartões bancários, sendo fictícios para distinguir o cartão de débito e de crédito. Perceber os juros, os custos, as contas associadas. Também simulamos operações no dia-a-dia. O que é que nós fazemos? Pagamentos, usamos o MBWay, fazemos transferências e gerimos uma conta normalmente à ordem. Mostra ainda como o crédito, sobretudo pessoal, automóvel ou de habitação, deve ser usado com muita responsabilidade. Quando falamos de investimento, explico as ações, as obrigações e fundos, também com exemplos práticos e simples. Quando os alunos pedem para explicar as criptomoedas, vou aproveitar para mostrar o risco, volatilidade e casos reais de perda de dinheiro, reforçando assim o princípio: quanto maior o rendimento esperado, maior vai ser o risco. Relativamente aos seguros, estes protegem-nos de situações imprevistas. Dou exemplos reais: danos causados pelo mau tempo, como telhados destruídos ou carros atingidos por quedas de árvores. Mostro como funciona um seguro. O caso do multirriscos, relativamente à habitação, através de uma simulação de participação de sinistro. Temos também situações relativas ao desporto, que explico com exemplos de lesões dos jogadores, o que está ou não coberto, um seguro escolar
ou de acidentes pessoais. É muito importante termos em conta também a segurança digital. Mais uma vez, exemplos fictícios de phishing e burlas digitais, para ensinar a identificar fraudes. Reforço também a importância de verificar se as entidades são supervisionadas, de modo a manter boas práticas, passwords seguras, evitar Wi-Fi públicas e não partilhar dados sensíveis. Ao longo do estudo, o que é que eu utilizei? Materiais de apoio, tal como o portal dos Todos Contam. Neste caso, indo buscar as noções básicas sobre aplicação de poupança, utilizando os simuladores, quer para as aplicações financeiras, quer para os seguros. Assim como os cadernos de Educação Financeira 3, onde foram trabalhados os seguros e os produtos e serviços financeiros, realizando exercícios e dinâmicas. Então podemos concluir que o sistema financeiro faz parte do nosso cotidiano e influencia muitas das nossas principais decisões que tomamos. Conhecer melhor as suas entidades, produtos e mecanismos de proteção vai-nos permitir agir de forma mais informada, mais segura e mais consciente. Com os exemplos práticos que eu referi ao longo do vídeo, é muito mais fácil mostrar aos alunos que a literacia financeira é essencial para proteger o seu dinheiro, gerir risco e agir com responsabilidade. No nosso trabalho, abordámos os temas das aplicações da poupança, crédito e seguros com os alunos do 11º ano num projeto interdisciplinar. Como fizemos? Utilizámos uma metodologia baseada no estudo de caso. Esta abordagem permitiu aos alunos terem um papel ativo na construção do seu próprio conhecimento, ajudando-os a compreender melhor como os conceitos teóricos se aplicam à vida real. Para tal, dividimos os alunos em 3 grupos, sendo que cada grupo estudou cada caso concreto relacionado com um dos temas: aplicação da poupança, crédito, seguros. Lançámos a cada grupo um conjunto de questões centrais relacionadas com os seus casos, que serviram de partida para o estudo de caso. Para o grupo das aplicações de poupança, as questões incluíam como a escolha da modalidade de capitalização, juro simples ou juro composto, afeta o montante total no final da aplicação. Que fatores devem ser considerados ao escolher a taxa de depósito? Qual a importância do prazo da aplicação na escolha do tipo de depósito a prazo? E quais os riscos que estão associados à aplicação das poupanças? Para o grupo do crédito, as questões foram: que critérios as instituições financeiras utilizam para conceder crédito? Como é que o montante da poupança das famílias influencia as condições do empréstimo? Qual das modalidades, a taxa anual nominal, taxa de juros fixa ou taxa de juros variável, será a melhor decisão financeira para as famílias? No caso do grupo dos seguros, as questões passaram por: qual a importância de ter um seguro de saúde para as famílias? Quais as variáveis que devemos ter em conta ao escolher um determinado plano de seguro? Como os diferentes tipos de cobertura impactam os custos do seguro? Que fatores podem influenciar a decisão de contratar um seguro de saúde? Com base em cada uma das questões, cada um dos grupos organizou a sua abordagem. Para isso, numa primeira fase, dividiram tarefas, explicaram as responsabilidades de cada membro do grupo, ou seja, quem faz o quê. Definiram um pré-plano sobre como concretizar as respostas às questões colocadas, como se faz. Previram as condições e os recursos necessários para realizar o estudo, ou seja, quando se faz e que recursos efetivamente precisar. Na fase de realização do estudo, cada grupo avançou com a investigação do seu caso, reunindo informação, discutindo e realizando uma análise crítica, para além de pesquisarem dados adicionais para fundamentar as suas conclusões. Este processo envolveu a leitura de documentos, a pesquisa no portal do Todos Contam, ou noutras fontes, artigos e outras fontes relevantes também, permitindo aos alunos compreender o contexto e os elementos-chave do caso. Nesta fase, os alunos actuaram sobretudo como analistas e solucionadores de problemas, aplicando o conhecimento teórico ao caso em estudo. Nesta fase ainda, houve momentos de discussão e de reflexão de cada grupo com o professor, que acompanhou e monitorizou e foi apoiando os alunos ao longo do trabalho desenvolvido.
Estas interações serviram para verificar a congruência das respostas dos alunos, destacando os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. A interação com o professor também possibilitou redefinir decisões relativas aos recursos e à metodologia de trabalho, quando necessário, bem como avaliar as dificuldades encontradas e os progressos conseguidos por cada membro do grupo. Com base na análise, cada grupo elaborou soluções para as questões em estudo, justificando as respostas com base em evidências reais. Esta etapa promoveu o pensamento criativo por parte dos alunos e a aplicação de conceitos teóricos a situações da vida real. Seguiu-se então a fase da apresentação do estudo, que ocorreu no contexto de turma, onde cada grupo apresentou as suas análises e soluções aos colegas. Após as apresentações, teve lugar um debate, moderado pelo professor, que incentivou sobretudo a discussão crítica das várias questões entre os alunos. No final do processo, os alunos refletiram individualmente sobre o que aprenderam. Para além dos conhecimentos adquiridos ao longo do processo, partilharam também as competências desenvolvidas durante esse processo, durante a realização do trabalho, quer na realização do trabalho, quer na apresentação. A avaliação incidiu tanto no produto final, ou seja, na qualidade da análise das soluções apresentadas, como no processo, ou seja, na participação, na colaboração e na argumentação desenvolvida entre os alunos. Podemos concluir que esta abordagem pedagógica permitiu aos alunos assumirem um papel ativo na investigação de situações reais do seu cotidiano. O trabalho de grupo permitiu-lhes colocar em prática a capacidade de partilha e de argumentação. A avaliação das soluções propostas, tanto das suas como dos seus colegas, permitiu-lhes exercitar o pensamento crítico e desenvolverem capacidades de argumentação e contra-argumentação. A apresentação do estudo foi ainda uma oportunidade para quê? Para aprimorarem as competências de comunicação e discussão crítica das suas ideias.